Bem, amados, queridos irmãos e amigos, nessa oportunidade eu convido a todos a nos interligar com os céus e lermos a palavra do Senhor Jesus, interligarmos com o céu e vivermos um momento especial, este momento em que nós separamos todos os dias para falarmos algo da parte de Deus para as pessoas que nos acompanham neste canal. Quero agradecer às pessoas que já se inscreveram, às pessoas que estão visualizando os vídeos, as pessoas que estão dando o seu like, as pessoas que estão compartilhando e você que está deixando o seu comentário. É uma honra ter você como meu seguidor. Que Deus possa te abençoá-lo grandiosamente. Vamos dar continuidade hoje sobre a oração, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Jesus, a oração intercessora de Jesus pelos seus discípulos. Tá, irmãos? Hoje é esse tema. E nós não vamos prolongar muito nesse tema, isso hoje, porque a gente vai sempre falar, irmãos, sobre oração. Não sabemos quantos vídeos serão gravados com esse tema, porque é muito importante, irmãos, que não só se fale em oração, mas também que se pratique a oração, tá? É bom que se fale e é bom que se também pratique, tá? Quando você pratica a oração, a sua oração diária, tudo para você, irmãos, é melhor, porque quando você está orando, Deus está trabalhando. Em Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, vamos ler esses versículos, mas antes, nós estamos aqui em terceiro lugar, né? Nós falamos ontem em primeiro, né, que Jesus orou, e agora terceiro. Jesus orou uma noite inteira antes de escolher os seus discípulos e os 12 apóstolos. Antes de escolher os 12 apóstolos, tá? Então, Lucas, que enfatiza a vida de oração de Jesus, registra. Naquele dia, não sabemos o dia, naquele dia, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Naquele dia, ele passou a noite orando, certo, irmãos? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Por que não todos, irmãos? Por que não os 70? Somente 12. As quais deu também o nome de apóstolos. Chamou os discípulos e deu também o nome de apóstolos. Vou ler outra versão. Naqueles dias, ou num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Certo? Num daqueles dias, Jesus foi orar e passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a qual também designou como apóstolos. Tudo bem, irmãos? Por que Jesus chamou 12? Está aqui a pergunta. Nós temos várias perguntas aqui, irmãos. Por que Jesus chamou 12 e não 70? Outra pergunta. Por que Jesus escolheu os homens que escolheu?
Por que Jesus chamou os homens que ele escolheu? Irmãos? E não outros. Por que Jesus fez isso? Irmãos? Você pode até responder, né? Se Jesus escolheu esses homens, ele iria chamar esses homens, e não outros. Entendeu, irmãos? E não outros. Se ele escolheu você, irmãos, e você aceitou o desafio, Deus não vai escolher outro. Deus pode até escolher outro. Se você recusar, se você disser que não, tá? Aí Deus escolhe outro no seu lugar, porque a obra dele não pode parar, de maneira nenhuma. E não outros. Por que passou a noite inteira em oração e não apenas alguns minutos? Ou alguns momentos? Por que Jesus passou a noite inteira falando com Deus antes de chamar, antes de escolher os seus discípulos? Por quê, irmãos? Irmãos, porque estava tão determinado. Quando você está tão determinado por uma coisa, irmãos, você ora mesmo. É quando você quer algo para você, tá? Que somente Deus pode dar. Você se sacrifica, você jejuma, você, como é que se diz, ora, insiste e não desiste. Entendeu, irmãos? Então Jesus estava determinado a buscar, não é isso? A orientação do Pai para fazer a escolha. Ele não podia fazer uma escolha sozinho. Não, ele não podia fazer uma escolha sozinho. Então ele colocou em seu coração e passou a noite conversando com Deus, para que Deus permitisse Jesus, não é isso, a escolher os seus apóstolos, tá certo? E o chamá-lo. Veja bem, Jesus, você pode observar mais na frente que Jesus orou pelos seus discípulos. Observe. Jesus nos ensina a sermos mais dependentes de Deus na escolha da liderança. Tem gente que escolhe o líder pela aparência, não é? E nós não devemos fazer isso. Nós temos pastores, né, aqui na nossa região, né, pastor aqui da nossa cidade, do Tempo Central. Nós temos ele como exemplo no momento de escolher um líder, um dirigente. Ele busca primeiro a presença de Deus e Deus escolhe por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bom, irmão, se ter intimidade com Deus antes de fazer qualquer coisa, irmãos. Antes de tomar qualquer decisão, consulte a Deus sobre os seus planos, sobre a sua decisão, o que você deseja fazer. Consulte a Deus. Jesus nos ensina, né, irmão? Muitas vezes, irmãos, vemos líderes manipulando as pessoas, fazendo política eclesiástica de bastidores para escolher a liderança e depois ainda tem coragem de orar e pedir a direção de Deus. Depois que ele faz tudo, aí ele agora vai orar e pedir a direção de Deus. Para quê? Se ele já fez. Tinha que antes buscar a Deus, antes saber se era ou não era da vontade de Deus. Por isso, às vezes, a obra do Senhor Jesus, em vez de progredir, ela para. Porque os líderes, tá certo, na hora de escolher uma liderança, não consulta a Deus primeiro. Temos Jesus que fez isso. Isso é para nos mostrar que devemos fazer como Jesus fez. Ó, irmãos, liderança, irmãos, tem que consultar a Deus. Tem que consultar a Deus. Ainda tem coragem de orar e pedir direção de Deus. Ó, irmão, a liderança da igreja precisa ser escolhida conforme a orientação do céu.
quando a liderança da igreja é escolhida conforme a orientação do céu e não conforme o destame da terra, tudo vai a 1.000 maravilhas. Tudo dá certo. Congregação faz festa, congregação há pessoas aceitando Jesus na congregação, aí vai dizendo o nome das congregações, isto porque na hora de escolher o líder, ele, o pastor, buscou a presença de Deus, examinou a Deus, levou o caso ao Senhor Jesus. E sabe o que foi que Jesus disse? Jesus deu a resposta, vai lá, é ele. Oh, glória! Vamos aqui para o quarto ponto. Jesus orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos. Vamos já encerrar, irmãos. Tá? Vamos só até o quarto aqui. Uma importante pergunta aos discípulos. Antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos. Vamos ver qual foi a pergunta? Estando eles à parte, achava-se presentes os discípulos, né? A quem perguntou? Jesus perguntou. Perguntou. A quem? Né? Quem dizes a multidão que eu sou? O que a multidão anda dizendo aí por aí que eu sou? Quem? O que eles dizem? Quem eu sou? Né? Respondeu eles. No caso, um diz João Batista. Mas outros dizem Elias. E outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Tudo bem, é isso que eles dizem de mim? É. E vocês, o que têm a dizer de mim? Irmãos. Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Pedro, é o Pedro, irmãos. És o Cristo de Deus. Por que Jesus estava orando quando fez essa pergunta aos discípulos? Estava orando porque sem oração as pessoas não têm discernimento espiritual para entender quem é Deus, quem é Cristo e Deus. A pregação precisa vir acompanhada, irmãos, de oração. Pois se Deus não abrir os olhos dos pecadores, eles jamais poderão reconhecer que Jesus é Cristo. Quando a pregação vem acompanhada de oração, irmão, no poder do Espírito Santo, Deus tira as vendas dos olhos e o tampão dos ouvidos, e os corações são convertidos. Precisamos ou não precisamos de oração? Precisamos. Ainda bem que nós temos Jesus que intercede por nós. Jesus é o maior intercessor por nós junto ao Pai. Neste momento ele pode estar intercedendo por você, pois o inimigo está querendo te desanimar, te destruir, e Deus está intercedendo por você neste momento. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado. Fique à vontade para assistir, tá, os nossos vídeos e comentar. Faça o seu comentário, irmão. Preciso dos seus comentários. Tá, irmãos? Faça também a sua assinatura. Se inscreva no meu canal. Amanhã, com a permissão do Senhor Jesus, nós estaremos de volta aqui com mais uma live falando sobre oração. Fique com Deus, né? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nação brasileira e Deus abençoe a Assembleia de Deus no Brasil, que é composta por homens escolhidos por Deus para pregar o Evangelho de Jesus.